Olá, seja bem-vindo a mais um curso da Bíblia Comentada. Meu nome é Isaac Malheiros e estaremos nesse curso refletindo a respeito de questões étnico-raciais com relação à Bíblia. Muita gente acha que a Bíblia é um livro ocidental, branco, e que o cristianismo é uma religião de brancos europeus colonizadores. A diversidade étnica na Bíblia é muito maior do que nós imaginamos, e a presença africana e negra na narrativa bíblica é frequentemente subestimada. Nessa aula, nós vamos começar a examinar a presença de africanos e negros na Bíblia. A gente vai ver que muitos personagens bíblicos eram africanos e muitos deles eram negros. Mas antes, precisamos estabelecer um critério. Não podemos exagerar conclusões afrocêntricas e racializar a leitura da Bíblia, vendo africanos e negros por todo o texto, sem nenhuma evidência. Isso seria uma manipulação do texto. Então, nós vamos seguir o texto e deixar o texto falar. Vamos ver as referências a africanos e pessoas negras na Bíblia. E algumas dessas referências, vocês verão, que são sutis, discutíveis, mas outras são óbvias demais para serem ignoradas. Então, vamos lá. A Bíblia é multiétnica. E é um grande erro imaginar que todos os personagens bíblicos eram brancos, como se a história do povo de Deus tivesse se passado na Europa. Quando nós lemos a Bíblia, surge um cenário multiétnico e multicolorido. A Bíblia não identifica a cor de Adão e Eva, é verdade. De fato, o Gênesis só vai falar de etnias lá no capítulo 10, depois do dilúvio. O povo de Deus, no Êxodo, era diverso. O texto bíblico sugere que lá no Êxodo do Egito, muita gente de outras etnias estava junto com o povo de Deus. O termo hebraico Herev, que você pode ver aqui na nossa projeção, ele sugere uma mistura de pessoas. Pessoas não israelitas, uma mistura de gente. Assim, a Torá mostra que o povo de Deus era diverso desde o começo. Provavelmente, nessa multidão de estrangeiros, havia pessoas negras, porque há registros históricos da presença de etíopes, cuxitas, lá no Egito, como soldados, escravos, mercadores e até pessoas nobres. Outra coisa que pouca gente se lembra é que muitos eventos da história do povo de Deus aconteceram lá na África, ou no mínimo no limite entre a África e a Ásia. Por exemplo, o Egito e a Península do Sinai fazem parte do continente africano, está destacado ali na tela. Esse pedacinho de terra foi o cenário de boa parte da história do povo de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, em Gênesis 10, nós temos a primeira menção ao povo africano. Esse capítulo é como uma lista de todas as nações e ele fala dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Acredita-se que Cam é o ancestral dos povos africanos. Cam teve 4 filhos, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os três primeiros filhos de Cam são os ancestrais dos povos africanos. O último filho de Cam, Canaã, ele não foi para a África, ele foi habitar na região do Oriente Médio. Essa é uma informação muito importante e você precisa se lembrar dela nas próximas aulas, ok? Os descendentes de Cush, os primeiros descendentes de Cam, são chamados de cuxitas ou cussitas, dependendo da versão da Bíblia que você estiver lendo. Eles eram negros africanos que viviam ao sul do Egito, na região chamada Núbia, ali entre o Egito e o Sudão. De acordo com os acadêmicos, os cuxitas eram africanos e eram negros. Precisamos destacar isso porque nem todo africano tem a pele negra. E isso é evidenciado pelas artes egípcias, gregas e romanas que retratavam os cuxitas como pessoas de pele preta, bem como textos antigos também, que os descrevem assim. Na Bíblia, a região onde os cuxitas viviam é muitas vezes chamada de Núbia ou Etiópia, embora não se refira à moderna Etiópia, à nação de hoje chamada Etiópia, mas sim à Núbia dos tempos do Antigo Testamento. A palavra Cuxi pode ser traduzida como etíope ou núbio, e algumas versões simplesmente colocam pessoa preta. Assim, os termos cuxita, etíope, núbio
ou pessoa preta são frequentemente usados de forma intercambiável nas versões do Antigo Testamento. Os cuxitas eram conhecidos por suas habilidades em armas, cerâmica, ouro, pela criação de cavalos e também por terem a pele escura. Eles eram considerados uma potência e descritos como um povo alto e de pele brilhante, temido por muitos. Até o historiador grego Heródoto, ele descreveu os cuxitas como os maiores e mais bonitos dos homens. Curioso que a civilização cuxita teve uma história de mais de 2.500 anos, com uma população urbana, culta, artística, religiosa, e Cush desempenhou um papel muito importante ao lado de outros povos no cenário geopolítico do Antigo Oriente Próximo, junto com outros povos como egípcios, assírios, babilônios, hititas, hebreus e outros povos influentes. A Bíblia menciona um versículo onde Jeremias pergunta se um cuxita pode mudar a cor da sua pele. Esse texto mostra que os cuxitas eram conhecidos por terem a pele muito preta, e essa expressão cuxita era usada para se referir ou a alguém etnicamente cuxita ou alguém de pele preta, ainda que não fosse etnicamente um cuxita nascido no reino de Cush. No Antigo Testamento, a palavra cuxita tem esses dois significados. Ela pode se referir especificamente aos negros africanos cuxitas, ou ela pode ser usada de uma forma mais ampla, para se referir a qualquer pessoa de pele escura. Portanto, cuxita pode descrever tanto os descendentes de Cush, como pessoas com pele negra em geral. Moisés se casou com uma mulher negra chamada de cuxita, em Números 12. Há um debate sobre quem era essa mulher. Se essa mulher for a mesma Zípora, uma mulher midianita que Moisés com quem ele tinha se casado anteriormente, então o termo cuxita aqui tem um significado amplo e não étnico, indicando que ela era uma mulher midianita de pele escura. O ponto principal aqui no nosso curso é destacar que Moisés se casou com uma mulher negra. De acordo com a escritora Ellen White, essa mulher era chamada de cuxita, mas ela era, na verdade, uma midianita descendente de Abraão. E ela tinha uma aparência um pouco diferente dos hebreus, por ter a pele um pouco mais escura. Esse foi um caso raro na Bíblia de xenofobia e não de racismo praticado pelo povo de Deus. Curiosamente, quando Deus puniu Miriam, a Miriam criticou o Moisés por ter se casado com uma mulher cuxita, ela ficou leprosa e a sua pele ficou branca como a neve. Uma ironia no texto de Números 12. Ao contrário do que muitos pensam, os cuxitas não eram escravos no mundo antigo, mas eles eram um povo forte, um povo poderoso. Eles chegaram a dominar o Egito e deram origem a uma dinastia de faraós negros lá no século 7 a.C. Veja, isso não quer dizer que todos os egípcios eram negros e de pele preta retinta. O que eu estou dizendo é que houve faraós negros ali no Egito. Cush chegou a governar o Egito, tornando-se uma dinastia de faraós, a 25ª dinastia egípcia, e isso significa que, num período da história, as palavras cuxita, núbio e egípcio também poderiam se referir a pessoas negras que estavam no comando do reino do Egito. Os reis núbios governaram o Egito durante cerca de 75 anos. Essa informação é curiosa e precisa ser destacada, porque quando hoje nós pensamos em etíopes, nós pensamos num país com muitos problemas, pessoas sofrendo, mas não era essa a realidade nos tempos do Antigo Testamento. Os cuxitas se relacionaram muito com os israelitas, com o povo de Deus. Durante a monarquia de Israel e Judá, há registros históricos de soldados cuxitas servindo no exército hebreu. Os cuxitas eram conhecidos por serem excelentes soldados e eles vendiam as suas habilidades como guerreiros como mercenários. Então eles recebiam pelo serviço militar que praticavam lado a lado no exército de Israel. Eles eram conhecidos por terem muita força, por serem excelentes arqueiros e excelentes cavaleiros também. Num episódio em 2 Crônicas 14, um comandante cuxita chamado Zera atacou o reino de Judá com um exército muito poderoso. Esse exército africano era enorme,
tinha 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. O rei de Judá, chamado Asa, tinha apenas 500 mil homens e só conseguiu vencer esse desafio com a ajuda de Deus. Portanto, os cuxitas eram um povo muito poderoso. Toda vez que você ler Etiópia na Bíblia, não pense na Etiópia de hoje, não pense num povo carente que sofre. Esse foi um dos reinos mais poderosos do Antigo Testamento. Agora nós vamos ver alguns cuxitas importantes no Antigo Testamento. A primeira história é a do cuxita mensageiro. Ele era um guerreiro cuxita que estava lutando junto com o povo de Deus. A guerra, em 2 Samuel 18, é contra Absalão, o exército de Davi contra o exército de Absalão. E quando a vitória foi obtida sobre o exército de Absalão, o general Joabe escolheu um mensageiro cuxita para levar ao rei Davi a notícia da vitória sobre Absalão. E aqui nós temos um exemplo de leitura racializada, porque alguns comentários bíblicos identificam esse homem cuxita como se fosse um escravo. Mas o texto hebraico original não sugere que ele seja um escravo. É como se, para algumas pessoas, um cuxita ou um negro no exército israelita só pudesse ser um escravo. Isso é um exemplo de como a leitura do texto bíblico foi racializada por muito tempo, transformando um homem negro em um escravo muitos séculos depois da sua morte. O segundo exemplo é Cusi. Em hebraico está escrito Cuxi, mas as nossas Bíblias em português, elas grafam Cusi. Ele era bisavô de Jeude. O Antigo Testamento menciona esse sujeito. Ele era bisavô de um funcionário da corte do rei Jeoaquim, ou seja, ele era alguém de uma família muito importante. Normalmente, o nome Cusi ou Cuxi significa cuxita, ou seja, alguém negro da região do norte do Sudão e sul do Egito. Mas o nome Cusi ou Cuxi também pode ser um nome próprio, usado de diferentes formas, de 4 formas principais. Primeiro, pode indicar alguém etnicamente cuxita, alguém que nasceu no reino de Cuxi ou de família cuxita. Segundo, esse nome também pode se referir a alguém parcialmente descendente de cuxitas, e principalmente alguém que tinha aparência de cuxita, ou seja, uma pessoa negra, mesmo não tendo nascido lá. Terceiro, também pode indicar alguém que era geograficamente cuxita, como um judeu nascido em Cuxi. E por fim, pode também ser um nome dado em homenagem aos cuxitas. O bisavô de Jeude provavelmente se encaixava em uma das 2 primeiras opções. Outro exemplo é Ebed-Meleque. O Antigo Testamento traz outro cuxita chamado Ebed-Meleque. Ele era um homem negro da África que salvou a vida do profeta Jeremias resgatando-o de um poço. Deus prometeu proteger Ebed-Meleque e livrá-lo da destruição que ia acontecer em Jerusalém, porque ele confiou em Deus, como está escrito no texto bíblico. Um outro exemplo é o Cusi, ou Cuxi, pai do profeta Sofonias. Esse nome significa aquilo que nós já vimos, mas, nesse caso, Sofonias provavelmente era parcialmente cuxita, porque o seu pai tinha esse nome indicando uma origem cuxita, mas a mãe de Cusi, ou Cuxi, provavelmente ela era cuxita etnicamente falando, o que fazia de Sofonias alguém parcialmente negro geneticamente. Nós também encontramos no texto bíblico promessas de Deus feitas aos cuxitas. Nos textos proféticos, como Isaías, Jeremias, Amós, Sofonias, há várias referências aos cuxitas. Primeiro, a Etiópia é mencionada na Bíblia como um povo que será abençoado e reconhecerá o Senhor. Deus promete que pessoas de todas as nações, incluindo Cuxi, adorarão e servirão ao Senhor. E embora essas promessas tenham tido cumprimento parcial ao longo da história, elas ainda aguardam um cumprimento completo no reino eterno do Messias. Nesse reino messiânico, todas as nações, incluindo as africanas, servirão ao Rei dos Reis. Resumindo então tudo o que nós vimos até aqui, nós podemos afirmar que a Bíblia é um livro multiétnico, ela conta a história de vários povos que tiveram relacionamento com o povo de Deus.
Outro detalhe é que a história do Antigo Testamento se passa na África também, especialmente na Península do Sinai. Nós descobrimos nessa aula que Cã é o pai dos africanos e ele tem 3 filhos que deram origem aos povos africanos, Cush, Mizraim e Put. Os cuxitas são etíopes, pessoas de pele negra. Moisés se casou com uma mulher cuxita e o reino de Cush chegou a dominar o Império Egípcio. E, finalmente, descobrimos como que os cuxitas conviveram com o povo de Deus, fazendo assim parte da história do povo de Deus. Chegamos ao fim, então, da nossa primeira aula, mas algumas perguntas permanecem. Será que a Bíblia fala de outros povos africanos além dos cuxitas? E será que a Bíblia fala de outras pessoas negras? É o que nós vamos descobrir na próxima aula. Eu espero você lá.